Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Gustavo Brito, sou docente aqui do departamento. Excepcionalmente, eu estou substituindo a professora Fernanda, ela teve uma intercorrência, infelizmente ela não pôde estar presente nessa reunião de hoje. E hoje nós estamos apresentando os trabalhos que foram premiados no Congresso Brasileiro, no 59º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia. Esse congresso foi virtual, ele seria no Rio de Janeiro, infelizmente pela pandemia ele foi passado a 100% virtual, foi o primeiro congresso da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia que foi 100% virtual. Normalmente, esses trabalhos, quando são apresentados, existe uma premiação presencial, com todos os autores e etc. E o departamento, mais uma vez, foi agraciado com prêmios. Talvez isso provavelmente seja pelo fato da nossa pós-graduação ser a pós-graduação com maior nota CAPES no país, a nota 7. Então, existe já uma tradição de todos os anos o departamento ser premiado, tanto no Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, como foi esse ano, como no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia. Então, nós temos aqui um total de, se eu não me engano, 8 trabalhos, ou 6 trabalhos, eu não lembro agora, mas foram inúmeros trabalhos nas áreas de obstetrícia, oncologia e ginecologia. Nós vamos passar os trabalhos na ordem de apresentação, de premiação, e vamos chamando os respectivos autores e apresentadores do trabalho. Eu gostaria de dizer que foi dentro desse processo, como eu participei, foi um processo extremamente difícil, com vários trabalhos bons, mas realmente a excelência dos trabalhos da Unicamp foi algo que chamou muita atenção. Isso sempre acontece todos os anos. Então, vamos começar sem mais delongas. Eu queria passar, então, para o trabalho que ficou na obstetrícia, em quinto lugar, como estudo original, mortes maternas por Covid no Brasil, 19. No Brasil, aumento alarmante na segunda onda da pandemia. Quem vai apresentar esse trabalho é o professor Júlio César Teixeira, nosso chefe da oncologia aqui do departamento. Olá, bom dia a todos. Eu estou até em trânsito, então vai ter alguns barulhos de fundo aqui. Eu queria só ressaltar, Brito, além do seu excelente trabalho, que foram mais de 300 casos da obstetrícia e 300 casos da ginecologia. Então, esses casos, foi uma concorrência grande e essa premiação realmente ela é bem valorizada, né? Com relação ao trabalho da obstetrícia, né, eu como oncologista, na verdade, nós recebemos assim uma demanda através de alunos de pós e a gente teve acesso ao Sistema Nacional de Registro de Casos Graves de Síndrome de Angústia Respiratória Aguda Grave. É um sistema chama CIVEP do Ministério da Saúde, que foi criado na pandemia da influenza, e ele foi adaptado para o registro dos casos graves de Covid. E no início do ano, a gente tinha uma percepção que a gente não tinha muitos casos de morte obstétrica no CAISM, né? Parece que era um caso apenas durante a primeira onda, e existia uma discussão se as gestantes eram ou não o grupo de maior risco para fazer vacinação na frente de outros grupos, né? Em antecipação a outros grupos. Existia uma discussão no início do ano. Então, e nós fizemos um trabalho que foi publicado da primeira onda, e aí logo na sequência começou os casos lá no Amazonas e a segunda onda na virada do ano, e logo, algum tempo depois, o número de casos de mortalidade materna aumentou bastante, né? Então, o trabalho é justamente sobre comparar essas duas ondas com casos graves, os casos de registro de internação por síndrome de angústia respiratória grave por Covid, no Brasil todo. Então, a gente pegou esse banco de dados, ele não é completo, mas ele é bem fiel com relação a morrer ou não morrer. E esse é o dado, a taxa de mortalidade, porque nós nos ativemos, porque ele é mais fidedigno, né? Então, nós pegamos o dado da primeira onda, de fevereiro a dezembro, 10 meses, e depois o da segunda onda, de janeiro a junho desse ano. E nós separamos mulheres de 15 a 49 anos, obstétricas, que inclui o puerpério, e não obstétricas, e separamos com comorbidades e sem comorbidades. E nós fizemos um cálculo aí, a taxa de mortalidade, e utilizamos também os nascidos vivos em 2019,
para a gente ter uma referência, uma estimativa de taxa de mortalidade real, e fizemos isso por estado da Federação Brasileira. Então, nessa tabela que eu montei aí ao lado, o que a gente vê? A proporção de aumento, né? A taxa de aumento nas proporções de morte, tanto no grupo geral das mulheres, quanto no grupo obstétrico e não obstétrico, e com e sem comorbidades. Como vocês podem ver, ele tendeu a aumentar entre 1,5 e 2 vezes o número de mortes, né, da primeira para a segunda onda. Realmente foi uma proporção assim, bem maior. Isso foi evidenciado clinicamente, né, pela essa segunda onda. A gente teve casos no caísmo de mortalidade materna, mas o que a gente observa nas duas linhas verdes é que o aumento no grupo obstétrico foi similar, tanto com comorbidades ou sem comorbidades. Ou seja, parece que a gestante não é um grupo de maior risco de complicações pelo Covid. E aí, assim, na falta de vacinação, né, será que a gestante realmente precisaria ter uma prioridade ou não frente a outros grupos? Que se observe que as mulheres, em geral, com comorbidades, têm um risco muito maior de óbito, e realmente esse risco se manteve alto, mesmo assim, sendo alto de início, ele ainda aumentou 1,4 vezes, né, o que nós temos na última linha. Você consegue mudar o próximo para mim? Consigo? Isso, obrigado. E como a gente pode observar, foram 377 óbitos na primeira onda em 10 meses, e depois 804 óbitos em apenas 6 meses, né? Ou seja, confirmando esse aumento. E nós fizemos essa taxa de estimativa e colocamos em mapas, né, por graduação por cor. O que a gente vê na primeira onda, os mais escurinhos era Rio de Janeiro e Roraima, e um pouco no Amazonas. Na segunda onda, continuou Roraima, ampliou no Amazonas, que foi o campeão na segunda onda, né? E o Rio de Janeiro melhorou um pouquinho. Bom, em conclusão, nós temos, assim, foi um aumento alarmante nas taxas de mortalidade das mulheres em geral, na segunda onda, predominou para as gestantes com comorbidades, e a última linha, isso coincidiu com o surgimento da variante P1, que aconteceu no início do ano. Então, essa foi a conclusão que nós tivemos, e esse trabalho agora vai ser publicado na RBGO, esperamos. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professor Júlio. Parabéns pelo trabalho, muito útil, muito importante. Não estou conseguindo ver acesso se tem pergunta no chat, mas se tiver, podem fazer. E aí a gente vai, qualquer coisa, se o professor Júlio não puder ficar até depois da segunda apresentação dele, a gente passa para as perguntas. Mas para a gente não atrasar, nós vamos em frente. Ok. Nós temos agora o trabalho de ginecologia, que ficou em primeiro lugar, revisão sistematizada, chamada elastografia ultrassonográfica no diagnóstico de endometriose, uma revisão sistemática com meta-análise. Quem ficou de apresentar foi a doutora Ana Cláudia Brunelli. Você se encontra no grupo, Ana? Não sei se ela se encontra. Eu posso apresentar, porque, de qualquer forma, eu participei desse trabalho, se ela não estiver aí. Bom, esse trabalho, na verdade, ele foi uma revisão sistemática com meta-análise sobre uma técnica ultrassonográfica que a gente chama de elastografia. A elastografia é uma técnica onde você realmente verifica a propriedade mecânica e elástica dos tecidos. E existe muito trabalho de elastografia com tireoide, com fígado, mas em ginecologia ainda ela é muito pouco utilizada. Existe também dentro da mastologia um grande estudo de elastografia, mas em ginecologia benigna ainda é pouco estudada. E o que a gente resolveu fazer foi uma revisão sistemática para saber qual era a acurácia da utilização da elastografia no diagnóstico de endometriose e de adenomiose. Então, nós escolhemos trabalhos na base de dados Medline, /PubMed, Embase, Ibireme, Scopus e a Cochrane Library, e foram utilizados 2 revisores. E o que era o objetivo do trabalho? O objetivo era ver a acurácia da elastografia nessas 2 doenças. Então,
nós pegamos trabalhos que tinham endometrioma, nós pegamos trabalhos de endometriose profunda e nós pegamos trabalhos em adenomiose. No total de 163 trabalhos, 10 foram escolhidos. 5 para adenomiose, 2 em endometrioma e 3 em endometriose profunda intestinal e septo retrovaginal. Então, o que a gente percebeu? De todas essas 3 doenças, a única que realmente tinha um número de trabalhos que possibilitou fazer uma meta-análise foi a adenomiose. E o que foi encontrado para a adenomiose desses 5 trabalhos? Que, de forma geral, a sensibilidade da elastografia foi boa. Foi 87% a meta-análise de todos os estudos de sensibilidade, variando de 79% a 92%, e a especificidade de 98%, variando de 93% a 99%. Isso é muito interessante, porque isso, mais uma vez, afirma que você pode utilizar um outro recurso da ultrassonografia, que é a elastografia, para fazer o diagnóstico de doenças como a adenomiose. Antigamente, a ressonância era o padrão ouro tanto para a endometriose quanto para a adenomiose, mas a gente está cada vez mais com uma evolução das técnicas de ultrassonografia, né, para fazer o diagnóstico, e cada vez mais, e agora a elastografia foi bem interessante. Então, essa revisão, ela chama de revisão de diagnóstico técnica acurácia. A gente também fez uma curva ROC para tentar fazer o diagnóstico da adenomiose, né? E para tentar ver se a acurácia dela se aproximava, e a acurácia, ela variou aí em torno de 90%, 88% a 90%, né? E a qualidade desses estudos, todos que foram analisados, realmente a grande maioria foi boa. A gente usou uma classificação que se chama QUADAS. A classificação QUADAS, ela avalia a seleção dos pacientes, o teste de referência que foi usado, né? E agora, existe uma heterogeneidade de subtipos de técnica de elastografia. Tanto a strain como a shear wave foi encontrado nos 2 trabalhos, em vários estudos, mas como o número de trabalhos era insuficiente para fazer uma análise de subgrupo, a gente acabou não fazendo. O que a gente encontrou para adenomiose? A princípio, os estudos foram bons também, com uma taxa de sensibilidade e especificidade menor, porém, em torno de 80% a 85%, mas não deu para fazer meta-análise pela insuficiência de trabalhos. Então, a gente pode dizer que para adenomiose, realmente a elastografia está bem empregada, mas para endometriose ainda são necessários mais estudos. Bom, vamos seguir em frente. Eu não sei se tem alguma pergunta do grupo. Se tiver, vocês me avisem, tá? Porque eu não estou conseguindo ver. Eu vou passar para o próximo trabalho. O próximo trabalho tirou o primeiro lugar, é do grupo da oncologia. O trabalho se intitula, ganhou no item relato de casos, série de casos, chamado carcinosarcomas ovarianos. São uma série de 8 casos de um hospital terciário. O grupo, composto pela Adriana Yoshida, Antônio Carlos Bastos Navarro Filho, Morgana Danúbia Gomes Souza, Renan Massal Nakamura, Thiago Fortes Cabelo e a professora Sophie François Deschamps. Quem ficou de apresentar foi o Dr. Renan Nakamura. Renan, você se encontra? Estou aqui, doutor. Está conseguindo ouvir meu áudio? Estou ouvindo. Então, vou passar aqui, então, para a apresentação. Então, perfeito. Então, como o doutor Luiz apresentou, somos o grupo, o Tiago, aluno do 4º ano de medicina, atualmente também ele que conseguiu coletar os dados das pacientes, nosso docente, doutora Sophie, Morgana, mestranda da doutora Sophie, doutor Antônio Carlos, doutora Adriana da Oncologia Pélvica, e eu, atual R2 do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Essa é uma série de casos acompanhados aqui no CAISM, na oncologia pélvica, com diagnóstico de carcinosarcoma de ovário. O intuito de levantar esses casos é que os carcinosarcomas de ovário são considerados um tipo de tumor epitelial maligno ovariano raro, extremamente agressivo. Ele é tão raro que até na literatura não tem um protocolo determinado para acompanhamento, para tratamento, sendo que a maior parte dos dados coletados são realmente dados de séries de caso, relatos de caso. Frente a isso, a gente optou por levantar todos os nossos diagnósticos atualmente entre 2010 e 2019, as mulheres diagnosticadas durante esse período e acompanhadas até agora, a novembro de 2021.
Todas as pacientes assinaram o termo de consentimento, foi um estudo aprovado pelo Comitê de Ética do nosso hospital, e trago agora os resultados do que conseguimos levantar desses dados. Em concordância com os estudos internacionais, a média de idade ao diagnóstico das nossas pacientes foi de 65 anos. A época do diagnóstico, a maior parte dessas pacientes já se apresentavam em estadios avançados, sendo que 5 delas já se apresentavam no estadio 3 e 2 delas no estadio 4. Estudos internacionais também têm essa porcentagem, sendo que 75% aproximadamente das pacientes são diagnosticadas em estadios mais avançados. Considerando o tratamento dessas pacientes, 6 delas tiveram como abordagem primária a cirurgia, sendo que 3 delas foram submetidas ao estadiamento cirúrgico com a linfadenectomia pélvica e paraórtica, e 3 delas estadiamento cirúrgico sem linfadenectomia. Outras 2 pacientes foram diagnosticadas aí por biópsia percutânea e optado por quimioterapia neoadjuvante. Uma delas, infelizmente, evoluindo a óbito antes do início deste tratamento. 4 das nossas pacientes receberam quimioterapia adjuvante, sendo que 2 delas, após a cirurgia, foram a óbito antes da quimioterapia. Uma delas se recusou a realizar a quimioterapia, e aqui eu trago, resumidamente, na tabela, alguns dos dados que conseguimos levantar. A idade do diagnóstico sendo o primeiro dado, o estadio do diagnóstico, o tratamento optado, como eu acabei de comentar, a maior parte dos relatos de casos internacionais também falam sobre o tratamento cirúrgico como o primeiro tratamento dessas pacientes, e a complementação com quimioterapia adjuvante, assim como a maior parte das nossas pacientes foram submetidas. O estado ao último retorno da paciente e o tempo de segmento de cada uma. Das nossas pacientes, 3 delas encontram-se vivas e sem doença, com um segmento aí a longo prazo, uma delas até com 11 anos de segmento. 5 pacientes acabaram indo a óbito com a doença. A maior parte delas com diagnóstico avançado, como eu já havia dito, com essa cirurgia de grande porte em concordância com o nosso tratamento, como eu já havia dito na literatura levantada antes da série de casos, e a maior parte delas recebendo quimioterapia adjuvante. Perfeito. Alguém, não sei se tem uma pergunta no chat ou de alguém do grupo. Bom, Renan, obrigado por apresentar o trabalho e parabéns pela premiação. Agradeço a oportunidade também de apresentar aqui. Ok, então, agora, como quinto lugar em ginecologia no estudo original, nós temos o trabalho implante subdérmico em puérperas adolescentes, ensaio clínico não randomizado, composto pelos doutores Amanda Danta Silva, Luiz Barramondes, Cássia Juliato, Fernanda Surita, Letícia Calef, Mariane Barbieri e Cirlei Moraes. Quem vai apresentar é a doutora Amanda Dantas. Amanda, você está aí? Estou. Bom dia a todos e a todas. Perfeito, pode ir lá. Bom, nosso projeto é um implante subdérmico em puérperas adolescentes, um ensaio clínico não randomizado. É o projeto de doutorado da doutora Mariane Barbieri. Ela queria estar aqui apresentando hoje, mas ela está gestante, termo, em próximo de trabalho de parto. Então, ela pediu para que eu apresentasse. A gente foi orientada pela professora doutora Fernanda Surita e co-orientada pela professora Cássia. Bom, o objetivo do nosso projeto foi avaliar a aceitação do implante subdérmico de etinogestrel entre adolescentes no pós-parto, antes da alta hospitalar, e a satisfação com o método no segmento em 1 ano, comparando o grupo de mulheres que escolheram o implante e com o que escolheram qualquer outro método que não o implante. Foi um ensaio clínico, não randomizado, aberto. A gente, no alojamento conjunto, oferecia todos os métodos disponíveis para adolescentes até 19 anos, incluindo de pós-parto, a pílula de progestágeno isolado, a DEPO, o acetato de metoxiprogesterona. E elas foram separadas em 2 grupos, as que aceitaram o implante subdérmico e as que optaram por outros métodos, tanto no pós-parto imediato, antes da alta hospitalar, quanto na consulta de retorno 40 dias pós-parto. E a gente fez o segmento de 1 ano dessas adolescentes. Foram incluídas 100 adolescentes, dessas, 72 optaram pelo implante e o restante por outros métodos.
dos dados sociodemográficos, das características sociodemográficas da nossa população, a grande maioria, né, 94%, tinha uma gestação não planejada, 74% delas eram sem parceiro, 57% não estavam na escola, maioria de cor branca, 52%, também a grande maioria, 78,4%, insatisfeitas com a concepção prévia, e 13% já tinham 2 ou mais gestações. Ao longo do segmento de um ano, a gente teve aí 22 perdas, 13 no grupo com implante, 9 no grupo que escolheu outros métodos. A satisfação com o implante foi maior que 90%, né, 91,4%, e a manutenção do implante no segmento em um ano foi maior com o implante do que em relação aos outros métodos. Então, nessa curva de sobrevida que está mostrada aí do uso do método, nos primeiros meses, a semelhança entre as curvas e a chance de adesão entre os métodos é bem parecida, né? Tem uma semelhança importante entre as curvas. Ao longo do segmento, a gente vai vendo que tem uma diferença maior, né? A manutenção do implante foi muito maior, a adesão ao implante foi muito maior em comparação com os outros métodos. Tanto que no final dos 12 meses, do 1 ano, 87,5% tinham mantido o implante, enquanto só 70,4% tinham mantido os outros métodos. A principal queixa das usuárias do implante foi irregularidade menstrual, foi a principal causa também que faziam elas abandonarem o implante, mas somente 5 delas quiseram tirar o implante, né? 8,6%. Então, a conclusão do nosso projeto é que o oferecimento do implante subdérmico no pós-parto imediato é uma opção efetiva para adolescentes, segura, com maior aceitação e adesão ao longo de um ano, quando comparado com outros métodos contraceptivos. Então, houve um alto grau de satisfação entre as usuárias, e o oferecimento do implante pode contribuir para a redução das gestações não planejadas e de repetição entre adolescentes. Muito obrigada. Perfeito, Amanda. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela ideia, pelo fato da obstetrícia estar junto com a ginecologia nesses trabalhos em planejamento. É continuar o legado, né, do professor Barramontes, né, do professor Faundes, da contracepção, que é muito forte aqui na nossa universidade. Eu não sei se temos perguntas, mas qualquer coisa a gente também repassa para você, se tiver alguma pergunta no chat. Tá ótimo, tá sem pergunta no chat por enquanto, professor, mas eu vou ficar até o final da reunião, se alguém quiser perguntar, a gente esclarece. Ok. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom, vamos lá. O quarto lugar de estudo original em ginecologia. O trabalho se chama Rastreamento com testes de HPV e detecção precoce de câncer de colo de útero, estudo populacional de demonstração. Os autores são Silvia Campos, professora Diana Vale, Ilana Polegato, Joana Bragança, professor Júlio César Teixeira, Luiz Carlos Zeferino e Michele Garcia de Scassiati. O professor Júlio Teixeira vai apresentar esse trabalho. Olá, então. Retornando, né? Agora já mudei de posição aqui, Brito. É o seguinte, também é um trabalho esse é um trabalho baseado num projeto de demonstração de base populacional na cidade de Indaiatuba, onde a gente substituiu o programa oportunístico com citologia por um programa de rastreamento de câncer de colo de útero organizado com teste de HPV, com o objetivo de atingir alta cobertura, não desperdiçar testes e futuramente ter os impactos sobre câncer de lesões precursoras, né, e salvar vidas. Esse é o objetivo do programa, e logicamente o objetivo é prover informações de farmacoeconomia, né, custo-efetividade e informações de efetividade da transição dos programas e do novo programa, para que ele possa ser replicado para o Brasil todo. Os resultados estão surgindo, ele começou em 2017, e esse tema livre é um recorte do que parte dele acabou de ser publicado no Lancet Regional Américas, né, recentemente, no início desse mês. Então, a gente teve o quê? A gente foi avaliar o impacto em 2 anos e meio, exatamente desde 2017, até antes de acontecer a pandemia, março do ano passado, justamente porque durante a pandemia teve muitas influências devido à pandemia nos resultados, né? Então, 2 anos e meio de programa, e a gente comparou as informações com 2 anos e meio prévios
quando era o programa com citologia tradicional. Tá certo? Então, os períodos estão aí descritos, né? Outubro de 2017 a março de 2020, e previamente outubro de 2014 a março de 2017, para as mulheres do SUS de 25 a 64 anos na cidade de Indaiatuba. O que nós encontramos? Foram realizados 16 mil testes de HPV contra 20 mil testes de citologia no período anterior. Nesses 16 mil testes, houve indicação pelas alterações dos testes de rastreamento, né? Geralmente presença dos HPVs, foram indicadas 1.026 coposcopias, e até essa análise, 78% das mulheres com testes alterados já tinham sido avaliadas com coposcopia, LIP, tratados, etc. Esse é um dado muito elevado, essa porcentagem de compliance das pacientes com testes alterados sendo avaliadas. E, nesses casos todos, foram encontrados 21 casos de câncer, 71% relacionados ao HPV 16-18, que é o esperado em torno de 70%. Né? Na tabela, eu coloquei os dados principais de resultados, comparando, então, os resultados de câncer dos 16 mil testes de HP versus 20 mil citologias. O que a gente observa? Então, foram 21 casos de câncer contra 12 casos de câncer no período anterior. A idade média, olha só que interessante, foi de 39 anos para esses 21 casos, contra 49 anos nos 12 casos da citologia. Quando a gente vai avaliar estágios iniciais, ou seja, que é passível de fazer a cirurgia, até o estágio 1 versus 2 a 4, observe as porcentagens. Nós tivemos aí 81% de estágios cirúrgicos entre esses 21 casos, contra apenas 33% nos 12 casos de câncer detectados durante o programa de rastreamento com a citologia. O mais importante, quando a gente avalia a proporção de diagnósticos de câncer microinvasor, microscópico, onde a taxa de cura é próxima de 100%, com procedimentos mais simples e acessíveis, nós tivemos 14 dos 21 casos no estágio 1A, microinvasor, contra apenas 8% nos 12 casos da citologia. Observe que todos esses parâmetros tiveram uma diferença estatística importante, e a proporção de adenocarcinomas, onde a citologia falha mais e o teste HPV tem essa promessa de detectar mais os adenocarcinomas, nós tivemos essa proporção maior, 33% versus 25%, embora ainda não tenham dado essa significância estatística. Bom, então, para concluir, o rastreamento com teste HPV em organização, lá na cidade de Indaiatuba, resultou aumento de detecção de câncer de colo de útero, que eles já estavam existentes, a gente apenas detectou, só que a gente detectou em estágios precoces e curáveis, adiantando em 10 anos. Todos os casos que iriam aparecer nos próximos 10 anos, como avançados geralmente, a gente adiantou e trouxe eles para o estágio microinvasor. Com isso, a gente tem uma possibilidade de esses diagnósticos, assim, adiantando em 10 anos em microinvasores, em realmente prover um programa que seja efetivo e tenha, além de ser econômico, acabe também salvando vidas. Esse é o nosso trabalho e ele continua ainda, nós teremos mais resultados no futuro. Parabéns, Júlia, esse trabalho é muito bonito, né? Acho que o resultado é extremamente mesmo promissor e assim, ajuda muito ao nosso país a melhorar as possibilidades de cura dessa doença, né? Que é tão terrível ainda, né? Ele realmente pontuou muito na relevância, né? Quando ele foi escolhido. Então, meus parabéns pelo trabalho hercúleo de conseguir fazer, né, essa comparação aí de 36 mil exames. Acho que não sei se temos perguntas, mas qualquer coisa também, eu acho que você deve estar ocupado. Eu vi aí, Brito, a doutora Lúcia, acho que levantou a mão, vê se ela quer perguntar alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa, professora? Não estou conseguindo ver a tela. Tá. Bom dia a todos. Queria inicialmente parabenizar, né? Fico muito feliz de ver que o departamento teve aí 5 premiações, né? Dentre os melhores trabalhos do Congresso. Então, todos os alunos, os docentes, ouvintes aí estão todos de parabéns.
Júlia, eu queria te perguntar o seguinte, você pôs aí no título do seu trabalho como um estudo de demonstração, né? Exatamente o que você quis dizer com isso. A minha dúvida é a seguinte, esse teste, a partir desses resultados, ele já pode ser encarado como assim, um substituto da citologia, do ponto de vista de um diagnóstico mais precoce? Eu não sei se isso já está sendo feito em outros países desenvolvidos, e para nós aqui, né, o custo ainda é muito alto? Você acha que tem alguma perspectiva de a gente poder utilizar isso no futuro próximo? Então, Lúcia, foi muito boa essas perguntas, porque eu já ia fazer esses comentários no final, se a gente tivesse chance, né? Na verdade, o estudo de demonstração, se você procurar, ele existe como um tipo de estudo. E ele é exatamente onde você vai tentar fazer a transposição dos estudos de bancada científica ou controlados, ensaios clínicos, na vida real. Então, esse é um estudo onde a gente está colocando mesmo o nosso conhecimento e um planejamento com uma racionalidade adequada, com adaptações, para ver o que acontece na vida real. E nós precisamos de fazer isso justamente para ter informações de como é feita a transição de um programa para o outro, qual é o impacto desse mesmo programa. Se a gente atingiu cobertura, a cobertura aqui foi de 90%, é alta. A cobertura do Brasil é de 15% a 30%. Então, por isso é que a gente está tendo bons resultados. E tem também as informações econômicas de custo. Nós fizemos o estudo já, ele foi publicado em maio. Ele é muito mais barato por ano de vida a salvo, substituir o teste de HPV, substituir a citologia pelo teste de HPV. Nós já demonstramos isso com valores de vida real do SUS. Tá certo? Então, os gestores agora, nós já estamos trabalhando há algum tempo e foi intensificado, essas informações já foram repassadas para o INCA e para o Ministério da Saúde, nós já participamos de algumas reuniões e eles já estão avaliando como utilizar todas essas informações para embasar uma mudança de política e com base em aprovações da Conitec, do Ministério da Saúde, dos órgãos relacionados aí à atenção primária. Isso já está andando e eu espero que durante o próximo ano a gente tenha, antes da mudança política, porque aí começa tudo de novo, com o mesmo grupo que está lá, que tem atividade pelo menos até o meio do ano que vem de forma efetiva, a gente deu um avanço muito grande e isso aconteça independente de política, né? Seja perene e duradouro. Esses programas, o de Indaiatuba começou em 2017. No mundo, programas de vida real já começaram a substituir o teste, a citologia por HPV, em 2017. Né? Foram vários países e eles já estão trabalhando no espaçamento, e porque lá a população vacinada já está na idade de rastreamento. E o Papa Nicolau não vai funcionar adequadamente para população vacinada. E a população vacinada no Brasil, que começou em 2014, pelo PNI, vai chegar em 2025. Então, a gente tem aí, no máximo, até 4 anos para fazer essa mudança. E a Unicamp, junto com o apoio aí da cidade de Indaiatuba e da Rocha, que está fornecendo os exames de forma gratuita para esse projeto que é da Unicamp, a gente está conseguindo fornecer as informações para fazer a mudança. É isso, eu acho que está todo mundo de parabéns e já está, ela não parou aqui na publicação, ela já está na mão de quem pode tomar decisões para o futuro. Parabéns, Júlio, brilhante, sim, muito bonito o trabalho de vocês. Parabéns. Tranquilo aí? Sim. Beleza. Brita, com você aí. Você está sem som, professor. Pronto, vou compartilhar de novo aqui a tela. Desculpa, gente. Eu acho que ele deu uma travada.
Vocês estão vendo agora a minha tela de novo? Sim. Eu não consigo ver o chat, então, por favor, se tiver alguma pergunta, podem falar, porque realmente eu não consigo, eu estou apresentando aqui os slides, tá? Obrigado pela pergunta, doutora Lúcia, obrigado, Ju. Bom, o terceiro lugar é um estudo original, laser de CO2 fracionado versus treinamento muscular do assoalho pélvico para incontinência urinária de esforço, ensaio clínico randomizado, de autores Samantha Conde Rocha Rangel, Gláucia Varela Pereira, Cássia Raquel Teati Juliato e Luiz Gustavo Oliveira Brito. Para apresentar, quem vai falar é a doutora Samantha Conde. Samantha, você está por aí? Bom, eu acho que... Oi. Tá aí, tudo bom? Oi, professor. Desculpa. Imagina, sem problema. Então, pode ir lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer o grupo da Unicamp, meus orientadores e meu grupo pela essa oportunidade de estar com vocês e também poder apresentar parte do meu trabalho de doutorado. O objetivo, então, é determinar se o uso de laser de CO2 fracionado não seria inferior ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico em relação à eficácia nas mulheres com incontinência urinária de esforço, considerando uma pressão de perda mais alta. Esse método, é um estudo de centro paralelo, um estudo controlado, randomizado, realizado de março de 2019 a janeiro de 2021, com 70 mulheres. E elas foram divididas em 2 grupos. O grupo do laser, que nós temos, então, 37 pacientes, e no grupo de fisioterapia, com 33 pacientes. Houve uma perda de follow-up de 2 pacientes, e essa intenção foi análise intention to treat. Essas pacientes de fisioterapia, então, tivemos 31 pacientes, e houve uma perda de follow-up de 2, e elas foram submetidas a 12 sessões, 2 vezes por semana. Nós tivemos um acompanhamento, então, por 3, 6 e 12 meses, e o desfecho primário foi a mudança, então, na pontuação do ICQ-SF. Os desfechos secundários foram essa melhora subjetiva e a impressão global, que tem um questionário PGI, em relação também à avaliação da função sexual com questionário FSFI. Esses dados eles foram analisados com essa abordagem de intention to treat e foi realizada essa análise estatística por teste do Pi quadrado, Wilcoxon e análise de variância. Como os resultados, nós encontramos, então, que ambos os grupos eles foram homogêneos em relação à idade, à paridade, o índice de massa corporal, a duração da menopausa e o estadiamento de POPQ, exceto o ponto C. Essas pontuações basais de FSFI. Os scores de FS de ICQ-SF, eles apresentaram uma redução maior desde o início, então, até 12 meses nesse grupo do laser. Uma diferença média de menos 2,56, com diferença significativa, em relação ao grupo da fisioterapia. As pontuações do FSFI, do grupo do laser, melhoraram desde o início, então a gente observa uma melhora do baseline para 3 meses, com diferença, sem diferença entre 6 meses e 12 meses, comparado com o grupo da fisioterapia e entre os grupos. A melhora subjetiva após 3 meses foi maior no grupo da fisioterapia, e maior no grupo do laser após 12 meses. O PGI do grupo do laser melhorou com 3 meses, e do grupo da fisioterapia após 12 meses. Então, a gente observa, nesses gráficos, a gente coloca o laser com a fisioterapia e observa, então, uma melhora no padrão desses questionários do ICQ-SF, quando comparado com o baseline. E quando a gente compara o laser com a fisioterapia, a gente observa também que, inicialmente, nessa questão sexual, em 3 meses houve uma diferença, uma redução e uma melhora nessa parte da sexualidade com 3 meses nesse questionário de FSFI, porém sem diferença significativa em relação às análises posteriores. E quando a gente compara, então, posteriormente, o laser e a fisioterapia, a gente observa uma melhora subjetiva proporcional, com 3 meses, e melhoras subjetivas em relação
a fisioterapia com laser. Qual a conclusão? Que houve melhoras nos scores de SIC-SF após o uso de laser de CO2 fracionado e fisioterapia, bem como uma melhora subjetiva e pontuação do PGI. A função sexual ela melhorou dentro do grupo do laser e não foram percebidas diferenças entre os grupos em relação ao desfecho primário, que é a incontinência urinária de esforço. Perfeito. Eu acho que esse trabalho, eu não estou vendo se tem alguma pergunta da plateia, mas o que eu acho que é interessante desse trabalho é que a comparação do laser foi com a fisioterapia, né, que para incontinência urinária é geralmente o primeiro tratamento, é um tratamento que você pode fazer para qualquer paciente pode ser submetido à fisioterapia, e o laser ele se dispõe a ser comparado com o padrão ouro. Então, diferente da maioria dos trabalhos em laser que fazem ou com chão ou com placebo. Então, o que a gente, na verdade, esperava era não que o laser fosse melhor que o placebo, mas que a fisioterapia, mas que ele fosse não inferior. Então, esse trabalho é muito interessante. Ele vem trazer mais um ponto positivo ao uso do laser frente a alguns trabalhos. Saiu agora um trabalho no JAMA, sugerindo que não haveria uma melhora. A gente ainda tem muito a caminhar nesse assunto, né? E eu acho que ele vem trazer dados que são bem interessantes. O Brasil, no momento, a Unicamp vem com uma tradição de estudar a radiofrequência e o laser, né? A professora Lúcia, no climatério, na síndrome geniturinária, a professora Cássia, eu. Então, acho que a gente vai provavelmente caminhar bastante, e parabenizar a Samantha pelo empenho no trabalho. Tem alguma pergunta? Eu vi algum barulhinho de chat aí. Professora Lúcia. Quer comentar, professora? Parabenizar também, né, o grupo da Urogineco, o pessoal da fisioterapia pelo trabalho. O que eu queria só comentar um pouquinho, que talvez vocês também tenham... Qual a ideia que vocês têm sobre isso? O laser está sendo muito divulgado na ginecologia, né? Para várias situações, né? Menopausa, atrofia, estética, íntima. E a gente sabe que o custo do laser é extremamente elevado. Então, tem uma questão assim financeira, comercial, né? E que está embutida em todo esse processo. Pelo que a gente viu, lógico, é um trabalho super importante, mas um trabalho assim inicial, né, sobre esse assunto, e mostrou assim que as diferenças em relação à físio parece que não são muito importantes, né? Então, frente assim aos custos que a gente sabe do laser, haveria, assim, pensaram em alguma possível vantagem para que tipo de paciente talvez ele possa, porque pondo na balança eficácia e custo, eu acho que ele acaba perdendo, né, em relação à fisioterapia. Eu acho que o custo, realmente, a físio ganha, mas quando a gente vê o segmento das pacientes, uma coisa que a gente está percebendo, eu não sei se a senhora viu aqui no grupo físio, o segmento das mulheres com físio é mais difícil, elas têm uma dificuldade de adesão muito maior, tanto que quando a gente faz análise TT para imputar resultado do segmento, a gente imputa mais para o grupo físio. Essa dificuldade de adesão é um grande problema em todo o braço físio de randomizado. A gente passou isso com a Samantha e a gente está passando isso com a Gláucia, que está analisando a mesma comparação, só que em vez de laser é radiofrequência versus físio para frouxidão vaginal. Então, e aí é aquela história. Perda de segmento, você chega um momento em que imputar dados no braço de perda chega a ficar perigoso, dependendo do grau de perda. A gente não chegou nessa fase, porque os segmentos não são a longo prazo ainda. Mas, realmente, é complicado saber se a paciente vai manter esse treinamento de forma domiciliar. Mas eu concordo com a senhora que não é inferior, porém, quando a gente pensa em custo, significa que isso também, o lado que a gente pode fazer estimular o trabalho multidisciplinar, né? Valorizar o trabalho da fisioterapia, porque com certeza a fisioterapia ela tem um papel importante, né? Então, concordo com a senhora que esse trabalho para o serviço público nos leva a valorizar a fisioterapia dentro dele, que a gente não está deixando de tratar uma paciente pelo fato de não ter laser. Em contrapartida,
eu penso que a vantagem do laser é que, por um serviço privado atualmente, né, de convênio, o laser ele é a vantagem para diminuir a não adesão de pacientes que, porventura, não venham a ficar na fisioterapia. Eu acho que essa é a mensagem. Perfeito, muito bonito. Parabéns também para vocês. Obrigado. Parabéns, Samantha. Vamos, então, agora ao próximo. Próximo trabalho é, em segundo lugar, alongamento vaginal e laser na função sexual de mulheres com dor miofascial do assoalho pélvico, de autoria da Cláudia Pignatti Frederici, Cássia Raquel, Luiz Gustavo Oliveira Brito e Cássia Raquel Teatin Juliato. A Cláudia, você se encontra aí? Sim, estou aqui, Luiz. Obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, contar um pouco, né, do meu trabalho de doutorado. Esse pôster, né, que foi enviado para o Congresso, tem como título Alongamento Vaginal e o Laser na Função Sexual de Mulheres com Dor Miofascial. O doutor Luiz foi meu co-orientador e a doutora Cássia Raquel Teatin Juliato foi minha orientadora. Bom, o espasmo ou aumento do tônus dos músculos do assoalho pélvico pode causar dor miofascial, resultando em relações sexuais dolorosas e disfunção sexual. Existem diversas opções, né, para o manejo dessa dor miofascial, como o uso de medicamentos ou injetáveis ou por via oral, e também técnicas conservadoras da fisioterapia. E dentre as modalidades fisioterapêuticas, a gente destaca as técnicas manuais, como o alongamento vaginal, e o laser de baixa potência, uma novidade, mas que ainda não tinha sido avaliada nos músculos do assoalho pélvico. Por isso que o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do alongamento vaginal, associado ou não ao laser de baixa potência, na função sexual e na dispareunia de mulheres com dor miofascial do assoalho pélvico. Esse foi um estudo randomizado, duplo cego, com 103 mulheres com diagnóstico de dor miofascial do assoalho pélvico. Foi realizado entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, e essas mulheres foram divididas randomicamente em 2 grupos. O grupo laser, em que recebeu 10 sessões, 2 vezes na semana, de alongamento vaginal, em 3 pontos diferentes, né, do canal vaginal, e a aplicação do laser de baixa potência. Esse laser tinha uma potência de 100 miliwatts, e ele emitia luz infravermelha próxima, num comprimento de onda de 808 nanômetros, e foi aplicado 4 joules em cada um dos 3 pontos dentro do canal vaginal, que foram os mesmos 3 pontos que receberam o alongamento vaginal. E o outro grupo, que é chamado de grupo alongamento vaginal, que recebeu o mesmo protocolo de alongamento vaginal, e só que o laser, neste caso, estava desligado. Ele foi apenas posicionado nos mesmos pontos, mas não emitiu luz. Então, foram analisados o número de mulheres com queixa de dispareunia, a gravidade desse sintoma, medida pela escala analógica visual, e a função sexual pelo índice de função sexual feminina, antes e após as 10 sessões de tratamento. Para análise estatística foi utilizado o teste Q-quadrado, o McNemer e o de simetria de Volcker. As variáveis sem distribuição normal foram avaliadas pelo teste de Mann-Whitney, e para avaliar a interação entre os grupos de tratamento e o tempo foi utilizado análise de variância, mas ajustada pelo status menopausal, pelo ANCOVA. Aqui nos resultados a gente pode observar pela tabela 1, né, que a maior parte das mulheres tinha uma média de idade no grupo laser de 40 anos, no grupo alongamento vaginal de 45, e isso não foi diferente entre os grupos. A maior parte das mulheres em ambos os grupos eram de etnia branca e tinham estudado mais do que 8 anos. A única característica que foi diferente entre os grupos foi o status menopausal, em que a maioria das mulheres do grupo laser não estava na menopausa. E o que a gente pode observar é que após o tratamento houve uma redução significativa no número de mulheres que apresentavam a queixa de dispareunia, tanto no grupo laser quanto no grupo alongamento vaginal, né? E a gente pode observar também uma diminuição no score de dispareunia pela escala analógica visual menor, né, significativamente menor em ambos os grupos. A gente pode ver que, inicialmente, 90,2% das mulheres no grupo laser tinham a queixa de dispareunia, e após o tratamento, essa redução foi significativa para 55%,
E no grupo alongamento vaginal, 86,6% dessas mulheres tinham a queixa de dispareunia e houve uma redução significativa para 46,2%. Em relação ao índice de função sexual feminina, a gente observou que houve uma redução da disfunção sexual, ou seja, a gente utilizou uma pontuação menor, de 26,55 pontos no score total, né? Tanto no grupo alongamento vaginal quanto no grupo laser. Então, 90,2% das mulheres no grupo laser tinham disfunção sexual e após o tratamento de laser, houve uma redução significativa em que 74,5% dessas mulheres apresentavam essa queixa, e no grupo alongamento vaginal, a gente observou que 90,4% dessas mulheres antes do tratamento tinham disfunção sexual, e houve uma redução significativa para 76,9%. Ambos os grupos tiveram, né, uma melhora no domínio de dor do questionário FSFI, e isso foi significativo, mas apenas o grupo alongamento vaginal teve melhora significativa no domínio desejo e na pontuação do índice de função sexual feminina, e isso foi significativo. Por isso que a gente conclui que o alongamento vaginal foi eficaz na redução do número de mulheres com disfunção sexual e dispareunia, além de reduzir a gravidade desse sintoma em mulheres com dor miofascial do assoalho pélvico. Porém, a associação do laser de baixa potência nesses parâmetros utilizados, junto com o alongamento vaginal, não trouxe benefícios adicionais à função sexual e à redução da dispareunia nessas mulheres. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação, Cláudia. Eu acho que só vale a pena, para quem não conhece, esse laser, ele não é o mesmo laser fracionado de CO2 que a gente discutiu no trabalho anterior, né? Esse laser é um laser de baixa potência e o custo dele é bem mais inferior em relação ao laser CO2 fracionado. Então, o que eu acho interessante é que ele, pelo custo ser bem menor, ele pode ser um instrumento de uma possibilidade maior de estudos para se avaliar a sua aplicabilidade em uma série de situações. E o que eu acho interessante desse trabalho, que aqui o que eu pude colaborar, é que esse assunto, dor miofascial do assoalho pélvico, é um assunto pouco conhecido tanto por médicos quanto por fisioterapeutas, é um assunto que, dentro da dor, é uma área multidisciplinar, então ele realmente foi muito interessante esse trabalho que pode ser realizado. Não sei se temos perguntas, acho que se não tiver, qualquer coisa, Cláudia, acho que você fica até o final, né? Já estamos próximo do final. Sim, estou disponível aqui, se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, estou aqui. Obrigada. Obrigada a você. Então, para finalizar, nós temos o último trabalho, que é o primeiro lugar do estudo original. Ele se intitula Radiofrequência e Fisioterapia na Incontinência Urinária de Esforço, com um estudo clínico randomizado. Os autores são doutora Helena Slongo, Ana Lígia Barbosa Lunardi, Cássio Luiz Gianettini Risseto e Cássia Raquel Teatin Juliato. Foi um trabalho feito entre os departamentos de cirurgia e tocoginecologia aqui da Unicamp. Para apresentar esse trabalho, a doutora Helena Slongo. Helena, você está por aí? Sim, bom dia. Gostaria de agradecer, então, a oportunidade de apresentar esse trabalho tanto aqui no Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, né, um trabalho intitulado, então, como Radiofrequência e Fisioterapia na Incontinência Urinária de Esforço, um estudo clínico randomizado. Esse é o segmento do trabalho em que eu defendi meu mestrado, em que a minha orientadora é a doutora Cássia Juliato, meu co-orientador é o doutor Cássio Risseto, e que trabalhamos junto com o departamento ali da fisioterapia, com a fisioterapeuta Ana Lídia, né? Então, todo mundo sabe que a primeira linha de tratamento para incontinência urinária ainda é a fisioterapia, com nível de evidência A, com uma melhora entre 56% e 76%, né? E que os equipamentos de energia, como a radiofrequência, eles vêm sido estudados como uma forma alternativa de tratamento, né? A radiofrequência tem a sua hipótese como a melhora da sustentação uretral, assim como a melhora da hipermobilidade uretral, diminuindo, então, o risco de incontinência urinária. E nosso objetivo foi, então, comparar a radiofrequência com a fisioterapia, que é a primeira linha de tratamento, e também a associação da radiofrequência com a fisioterapia em mulheres climatéricas com incontinência urinária de esforço. Então, foi um estudo clínico randomizado,
controlado, cego para os investigadores, aprovados pelo Comitê de Ética, pelo REBEC, realizado entre março de 2019 a dezembro de 2020, em que foram incluídas 117 mulheres entre 45 e 65 anos com incontinência urinária de esforço, né? Elas foram randomizadas em 3 grupos, um grupo com radiofrequência, utilizando, então, uma sessão de radiofrequência por mês, totalizando 3 sessões. Outro grupo com fisioterapia, são 12 sessões, uma vez por semana. E outro grupo com fisioterapia e radiofrequência simultaneamente. Nós tivemos como avaliação pré-tratamento, 1 mês pós-tratamento e 6 meses pós-tratamento, né? Então, a apresentação desse pôster foi, inclusive, 6 meses pós-tratamento, que é a continuidade do trabalho do mestrado em si, né? Nós avaliamos, então, como nos sintomas urinários, o questionário ICQ Short Form e 1 hora de PED teste. Para avaliação vaginal, nós avaliamos o ICQ Vaginal Symptoms e o VHI, que é uma avaliação de exame físico em que a gente vê vários parâmetros da atrofia vaginal, e para avaliação sexual, o IFSF, tá bom? Então, nos resultados, nós avaliamos, então, que todas as características eram semelhantes entre si, então, todos os grupos nós podíamos comparar suas características. Em relação aos sintomas urinários, nós conseguimos ver naquele primeiro gráfico em que a gente teve uma melhora em todos os grupos da perda urinária pelo ICQ Short Form, porém, nós tivemos uma melhora superior no grupo associando radiofrequência com fisioterapia, e essa melhora ela sustentou entre o 1º e os 6 meses pós-tratamento. Em relação ao PED teste, nós tivemos melhores em todos os grupos e não teve diferença entre eles, e todos tiveram manutenção até 6 meses. Em relação aos sintomas vaginais, nós apresentamos, então, também melhora em todos os grupos de tratamento, quanto a radiofrequência isolada, quanto fisioterapia, quanto a rádio mais físio. Porém, também, o grupo associado radiofrequência mais fisioterapia foi superior, tendo a sua sustentação até 6 meses de tratamento. Em relação ao trofismo vaginal pelo VHI, nós também tivemos uma melhora, porém, somente dos grupos que utilizaram radiofrequência. Então, somente na radiofrequência isolada e na radiofrequência mais fisioterapia. Em relação à função sexual, nós só tivemos melhora no grupo da radiofrequência isolada. Porém, em relação à função sexual, a gente não teve essa manutenção após 6 meses, né? Então, como conclusão, nós sabemos, então, que a radiofrequência e fisioterapia isolados foram efetivas no tratamento da incontinência urinária de esforço, porém, o tratamento associado radiofrequência mais fisioterapia se mostrou superior e com manutenção de pelo menos 6 meses de tratamento. Outras avaliações, como sintomas vaginais, também tiveram esse mesmo resultado. Em relação aos sintomas sexuais, nós não tivemos a sustentação da melhora significativa. Obrigada. Helena, obrigado. Com isso, eu encerro as apresentações. Deixa eu colocar aqui a tela na frente. Temos alguma outra pergunta? Deixa eu só ler aqui. Tem um comentário do professor João Luiz, de cumprimentar a doutora Ana Brunelli pelo Prêmio Qualidade de Trabalho de Elastografia premiado. Concordo. Ela está aí. Oi, Ana. Oi, Ana, acabei apresentando para você, que eu não te ouvia, aí eu achei que você não ia conseguir entrar. Quer comentar alguma coisa do seu trabalho? Eu queria agradecer a oportunidade, né, e agradecer pelo cumprimento do Dr. João Luiz. Obrigada por ter apresentado o trabalho. Eu acabei chegando um pouquinho depois, que eu estou numa agenda hoje. Mas eu cheguei bem no comecinho, vi sua apresentação, achei que foi ótima, brilhante. E realmente, acho que a elastografia é um recurso novo. Dá para a gente usar ela na ginecologia, né? Tanto na endometriose, acho que de outras formas, em outras patologias também. Acho que é um recurso novo que em breve deve começar a ser mais utilizado. E parabenizar todos os trabalhos, todo mundo que apresentou, que foi premiado, parabéns. Oi, professor, quer comentar? Pode falar.
Eu fiz esse registro porque logo que você começou a fazer a apresentação, ela chegou, ou Tá. apareceu o rosto dela, não sei se ela já estava se colocando, e como tem sido sistemática, a apresentação feita junto com o orientador, mas aqueles que são que desempenharam, né, a execução do trabalho, achei que a gente podia lembrar e dar espaço ao cumprimento. Ana, parabéns, e espero que você continue nesse caminho de sucesso. Parabéns. Parabéns, Gustavo, parabéns. Obrigada à minha equipe, à minha orientadora, a doutora Cristina Laguna, o doutor Brito, que me ajudou também, e todos da equipe. Perfeito. Acho que só para o trabalho da Helena, que eu queria comentar, é que esse trabalho ele é um randomizado de 3 braços, então esse trabalho ele é realmente muito interessante. Parabenizar o esforço do grupo dela, com a Cássia, com o Cássio, de fazer junto com a Ana Lígia, e agora dar seguimento com o doutorado. Eu acho que assim, a gente tem um grupo de pessoas, de pesquisadores muito fortes em estudos clínicos, estudos populacionais de impacto na nossa universidade. Isso realmente é um grupo seleto, a gente percebe pela qualidade dos trabalhos que tem nos congressos, e realmente eu acho que todos estão de parabéns, né, pela qualidade do trabalho apresentado. E em tempos de pesquisa que se encontram difíceis, né, com cortes de bolsas, com ciência abalada, eu acho que essa apresentação é uma comemoração a todo o esforço que todas vocês, alunos, tiveram de desempenhar, né? Então, Amanda, Helena, Cláudia, Samanta, Ana, todos aqui. Acho que não temos mais nenhuma pergunta, acho que podemos encerrar. Queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui, e desejar um bom final de ano a todos, e mais uma vez parabéns pela excelência de pesquisa que vocês vêm desempenhando. Até logo, gente. Bom dia, então. Bom dia, tchau, tchau. Muito obrigada.